até à situação que agora vivemos, a esta espada de Damócles e à condenação ao fim da RTP Açores a prazo, é um ataque soez e premeditado à autonomia. Sobre isso não temos a mínima dúvida. Um ataque premeditado à autonomia, que aliás decorre de outros anteriores e de outros que se presentem, que vêm a caminho, quer na forma como foi disputado todo este processo, quer no seu conteúdo. Quanto à forma, não podemos deixar de referir a ligeireza, atrevo-me mesmo a dizer a irresponsabilidade com que o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas, se apresentou em sede de Comissão de Ética, Cidadania e Comunicação na Assembleia da República, transmitindo à distância, em diferido, aquilo que pretendia fazer com a RTP Açores. É um ataque à autonomia e é um total desrespeito pelo nosso Estatuto Autonómico, pelos nossos órgãos de governo próprio e, portanto, em última instância, pelo povo açoriano. E é também um ataque à autonomia no seu conteúdo. Aliás, muito bem expresso numa declaração, numa breve expressão do Sr. Presidente do Conselho de Administração, quando no dia 7 de setembro a CAPAD se deslocou a Lisboa para reunir com o Sr. Presidente, quando a determinada altura o Sr. Presidente diz que a redução da produção local da RTP Açores para aquilo a que nós chamaríamos uma frincha de 4 horas, não é uma janela, Sr. Estado, é uma frincha de 4 horinhas de emissão, era, na opinião dele, e cito, uma redução de custos com significado. E reparem bem no resto. E o que se perde é menos do que aquilo que se ganha. Perante isto, apetece dizer palavras para quê? É que aquilo que se ganha, senhoras e senhores deputados, é uma gota no oceano dos 300 milhões de euros por ano que custa a RTP. Mas aquilo que se perde é um instrumento fundamental da autonomia, da coesão regional e, portanto, da democracia. Fica provado para o Bloco de Esquerda que o governo PSD-CDS considera a autonomia uma mera formalidade. Poderíamos até dizer um mal menor com o qual se tem que conviver. E, em última análise, uma gordura do Estado que importa emagrecer substancialmente. Aquilo que o governo PSD-CDS não considera é que a RTP Açores, enquanto serviço público nesta região, é um direito, é uma conquista e, usando uma palavra tão querida ao atual Governo da República, é uma inevitabilidade, dadas as nossas especificidades regionais. Quanto ao PSD, também não podemos ficar sem tecer algumas considerações e consideramos mesmo, com toda a franqueza, que a sua credibilidade e a sua clareza em tudo o que diz respeito ao processo RTP Açores começa a ficar em causa. E eu vou explicar porquê. Todos nos lembramos que, após a vitória eleitoral de junho do PSD, a doutora Berta Cabral, presidente do partido nos Açores, veio tentar sossegar os açorianos, dizendo-lhe que tinha entrado em conversações diretas com o primeiro-ministro, Passos Coelho, e que estava tudo encaminhado para se resolverem vários assuntos pendentes e candentes na região autónoma dos Açores. A RTP mantinha-se pública, era uma garantia, a ANA, mesmo privatizada, não custaria mais um tostão aos bolsos dos açorianos e açorianas, o IRS das autarquias vinha a caminho, mais cedo do que tarde, agora, há poucos dias, limitou-se a dizer que a boa vontade tem vindo a aumentar, o dinheiro é que continua a não chegar e, portanto, neste momento, a conclusão só pode ser uma. Ou a doutora Berta Cabral foi traída pelo primeiro-ministro e pelo seu colegionário Passos Coelho, ou a doutora Berta Cabral traiu os açorianos e açorianas quando se antecipou a dar garantias que neste momento não pode cumprir. De uma maneira ou de outra, é a altura de falar verdade, é a altura de dizer aos açorianos e açorianas o que é que afinal aconteceu. Porque nós não podemos deixar incólume a proposta, chamemos-lhe esdrúxula, para não lhe chamar outra coisa, de dividir o financiamento da RTP nos Açores pelos privados, pelo Governo da República e pelo Governo regional.
Não sabemos qual será a proporção, se há 1/3 para cada um ou como é que as coisas se configurarão. Mas esta proposta não pode ser levada a sério porque levanta várias questões. Uma delas é, de quem é esta televisão? De quem passará a ser uma televisão que é simultaneamente comparticipada pelo Governo da República, pelo Governo Regional e por um conjunto de privados. Depois, de quem é a rádio? É a mesma coisa, o que se aplica à televisão, aplica-se à rádio nesta região. Depois, com que serviço público? Que tipo de serviço público? Que garantias de cumprimento da lei de rádio e televisão e de serviço público nesta região? E, portanto, aquilo que a doutora Berta Cabral está a propor é que os açorianos e açorianas passem a ser sócios pagantes de uma empresa que não é nossa. Ora, isto é uma coisa extraordinária e nunca vista. E mais do que isso, que passem a estar presa, este serviço público passe a estar preso, já não só ao Governo da República e a Lisboa, mas também ao Governo Regional. Permitam-me que diga que isto é uma medida à la Alberto João Jardim, à la Jornal da Madeira, que vai desembocar numa governamentalização, num centralismo e numa falta de autonomia de qualquer tipo de serviço de rádio e televisão nesta região, que é exatamente o contrário do caminho que nós deveríamos estar a percorrer, que era o da descentralização. O da tinha que fazer foi o Governo da República e o Ministro Miguel Relvas, que tinha a obrigação institucional, por respeito por esta autonomia e por respeito por este povo, de se ter deslocado aos Açores e, em diálogo com os órgãos de governo próprio, dar nota e notícia daquilo que clandestinamente e de forma, enfim, escondida, andava a arquitetar em Lisboa. Miguel Relvas, que quando ele, ilegitimamente, e eu diria mesmo ilegalmente, tem a desfaçatez de dizer o que é que pretende para a RTP. E diz claramente que pretende, desde logo, alienar um canal, reduzir a RTP Açores e chamar os governos regionais a contribuir. Isto foi muito claramente dito na Comissão de Ética, Cidadania e Comunicação. Mas eu queria chamar a atenção do Sr. Ministro e também dos açorianos e açorianas que a Constituição e a lei da rádio e da televisão diz exatamente o contrário, porque está lá escrito claramente que a empresa concessionária do serviço público deve ser livre e independente do poder político e do poder económico. Ora, quando o Sr. Ministro diz primeiro aquilo que quer, para depois o plano de reestruturação integrar aquilo que o Sr. Ministro quer, está a fazer um ato de ingerência na gestão de uma empresa pública que, à luz da lei, é ilegal. Nós ainda estamos num Estado de Direito Democrático. E no Estado de Direito Democrático as leis existentes são para serem cumpridas. É que ao longo de sucessivos governos, inclusive do Partido Socialista, houve uma indiferença e um esvaziamento da própria RTP Açores no que diz respeito aos seus equipamentos, às suas instalações, à sua tecnologia, à formação dos seus profissionais, que foi sendo consentida pelo Governo Regional. Isto é inegável aos olhos de todos os açorianos. E, para não pensarem que estou a entrar na querela política, gostaria de dar apenas 2 ou 3 exemplos. Desde 2007, que se tem registado um decréscimo anual de quase 1 milhão de euros no orçamento da RTP Açores. Senhoras e senhores deputados, açorianos e açorianas, desde 2007. A decisão de suspender as emissões de onda curta, que são um fator também ele de coesão e de transmissão da língua e da cultura portuguesa, foi autorizada pelo então Ministro dos Assuntos Parlamentares, Jorge Lacão. E isto após um investimento de 6 milhões de euros ao longo de 3 anos, uma coisa que ninguém percebe em termos de gestão pública. E nos últimos 10 anos saíram da RTP Açores 40 profissionais sem que tenham sido substituídos. Para 9 ilhas, para o continente, para um serviço prestado a 9 ilhas, a um continente, ao mundo em geral e a 3 polos da RTP Açores. E finalmente